bem-vindo ao podcast Casais Prósperos, o podcast que ilumina o seu relacionamento à luz da fé e da ciência. Eu sou a Camila Andrade e hoje a gente vai falar de um tema que pode ou unir ou separar casais: dinheiro. E como falar de dinheiro sem brigas? Esse é um grande desafio, mas que nós temos aqui a especialista no assunto, planejadora financeira, Priscila Flores, que vai ajudar a gente a discutir esse tema complicado sem sofrer esses problemas, né, Pri? Seja bem-vinda. Obrigada, é sempre uma alegria estar aqui. E sabe que é um tema que toca fundo, né? Porque falar de dinheiro é falar de segurança, de sonhos, de propósito e principalmente de parceria. E o que a gente quer hoje é trazer leveza e mostrar que sim, dá para falar de finanças com amor, com respeito e também ligando com a fé. E tem muitos casais que a gente percebe aqui se amam, querem estar juntos, só que quando chega nessa parte do dinheiro, aí tudo trava, aí vem os problemas, né? Então, como que a gente pode falar sobre isso em casal sem gerar tanta briga? Realmente é um assunto difícil, porque existem 3 grandes motivos que tornam essa conversa tão delicada. E entender isso é o primeiro passo para transformar o dinheiro em um aliado e não uma fonte de tensão. Quando nós falamos de dinheiro, a amígdala cerebral entra em ação. Se você não assistiu, corre lá, assiste o primeiro podcast que nós falamos isso. A amígdala é o nosso sistema de alerta, responsável o quê? Por identificar ameaças. Então o problema é que para o cérebro falar de dinheiro é falar do quê? De sobrevivência. Então o que acontece? Ele reage como se houvesse um perigo real. E aí surgem os 3 comportamentos clássicos. Luta, sabe aquela coisa assim? Você gasta demais. Ou fuga, não quero falar sobre isso agora. Ou muitas vezes tem um congelamento, que é, depois a gente vê isso. Então essas reações não significam falta de amor. Significam que o corpo está em modo de defesa, tentando o quê? Se proteger de algo que parece perigoso. O medo de perder, o medo de não ter, o medo de não dar conta. Então, vocês estão percebendo que muitas vezes você fala do assunto dinheiro, o companheiro não quer continuar o assunto, aí você acha que é desinteresse, mas a gente está vendo aqui que não é desinteresse, é o nosso cérebro tentando fugir aí desse assunto que gera desconforto, é isso, Pri? Exatamente. E por isso, a primeira solução é transformar o momento de conversa sobre finanças em um ambiente seguro. Nada de começar uma discussão financeira quando está cansado, o outro irritado ou quando o boleto acabou de chegar. Então eu crio o que eu chamo de ritual de conversa intencional. Marque um horário fixo na semana, ou a cada 15 dias, ou quem sabe no mês. Sem celular, sem distrações. Preparem um suco, uma bebida gostosa, uma comidinha. Sentem de lado, tá? Não de frente, porque isso já muda o tom. E conversem com base em 3 perguntas simples. Gente, pause e anota aí. O que deu certo nas nossas finanças essa semana? Ou esse mês, ou essa quinzena, por exemplo. Algo que está nos preocupando? Qual pequena decisão nós podemos tomar juntos agora? Então essas perguntas criam rotina e rotina gera segurança emocional e também neural. E um cérebro seguro, ele ouve melhor, fala melhor e se conecta melhor também. Olha que interessante. E o segundo motivo, Pri? Cada pessoa traz uma história emocional com dinheiro. Eu também já falei em outro podcast, assiste lá. Então, alguns cresceram em lares onde o dinheiro era sinônimo de briga. Outros onde o dinheiro era tabu, ninguém falava sobre dinheiro. Há quem cresceu ouvindo, dinheiro é sujo, rico não vai para o céu, quem tem muito é arrogante. E essas frases criaram o que eu chamo de mapas emocionais invisíveis. Eles guiam nossas decisões sem nós percebermos. Então, quando o casal fala sobre gastar, poupar ou, quem sabe, investir, na verdade, eles estão lidando com 2 histórias diferentes, 2 sistemas de crenças diferentes, e isso gera o quê? Ruído. Você está falando e eu estou aqui criando identificações já. Então, o tema dinheiro, ele pode ser uma dessas gavetinhas emocionais que às vezes a gente quer esconder, né, Pri? Perfeitamente. E cada vez que uma dessas gavetinhas se abre, vem memórias, inseguranças, comparações e até vergonha. Por isso, a solução é simples, mas poderosa.
Troca o julgamento, né, pela curiosidade amorosa. Em vez de dizer, você é desorganizado, que isso é muito comum, né, nós fazermos. Pergunte, amor, como era o dinheiro na sua casa quando você era criança? Ou, o que te dá medo quando nós falamos sobre finanças? Percebe? Essas perguntas vão criar uma empatia, uma conexão. E o casal deixa de ser adversário e passa a ser um time trabalhando junto. Isso é muito bonito de ver realmente, né? Porque você se sente acolhido pela pessoa com que você convive, né? Exatamente. E aí entra um pouco na questão do terceiro motivo, que muitos casais não têm um norte financeiro. Sabe aquela coisa, não sei se vai acontecer com vocês aí, vive pagando as contas, sobrevivendo ao mês, mas sem uma direção clara? E que não tem propósito, cansa. Então é necessário ter propósito. Então quando o casal não define seus sonhos juntos, o dinheiro vira o quê? Disputa. Você gasta com isso, eu trabalho mais, eu só comprei porque mereço. O problema, gente, quero que vocês entendam o seguinte, o problema não é o gasto, é a falta de visão em comum. E aí você pode perguntar, Priscila, ok, mas e a solução? Criem juntos o mural dos sonhos. Eu já falei isso em episódio anterior. Eu já comecei o meu, já. Ah, isso aí. Porque o que acontece? E outra coisa importante é, faça uma oração de planejamento. Sim, pedimos a Deus ali um momento espiritual e prático. Então, sentem juntos e orem. Senhor, para onde o Senhor quer nos conduzir nesse mês? Quais são as 3 prioridades financeiras que nós precisamos ter? O que podemos evitar ou simplificar? Gente, essa prática simples vai alinhar o quê? Mente, coração, fé. E quando a fé guia o planejamento, o dinheiro flui com propósito e não com culpa. Então vou aproveitar que você já entrou nesse gancho aí, vou pedir para você fazer aí um link com aquilo que a gente crê, né? A nossa fé. Gente, a Bíblia é um livro profundamente econômico. Ela fala de semente, de colheita, de investimento, de mordomia e de sabedoria. Em Amós 3:3 está escrito: andarão 2 juntos se não houver acordo? Ou seja, a prosperidade começa num acordo, na unidade. E em Lucas 14:28, Jesus diz: qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro para calcular o custo? Gente, planejar é bíblico. Não é falta de fé, é expressão de fé. Quem planeja demonstra confiança em Deus, porque administra o que Ele já entregou. E quando o casal ora junto e planeja junto, eles não apenas organizam as finanças, eles estão construindo algo maior em conjunto. Gente, isso é algo que tem que anotar. Fé não substitui estratégia. Fé dá sentido para a estratégia, mas você precisa de uma. Exatamente. Fé é a base e a estratégia é o movimento. No episódio anterior, acho que eu até falei sobre a questão que a fé, o movimento é a manifestação da nossa fé. Pri, que conversa necessária. Eu tenho certeza que todo mundo aqui gostou do episódio de hoje, né? Que mensagem que você deixa, assim, por último, para os nossos ouvintes? Casais não se separam por falta de amor. Eles se afastam por falta de clareza, de diálogo, de propósito. E dinheiro não é vilão não, tá? Ele apenas vai amplificar o que já existe. Se há amor, ele vai amplificar o amor. Se há ego, ele vai amplificar o ego. Se há parceria, ele vai multiplicar os resultados. Por isso, orem juntos, conversem com carinho, planejem com sabedoria. Porque quando pedirem prosperidade, né, um ponto importante, peçam também sabedoria para que Deus os ensine a administrar tudo aquilo que vocês têm. Porque a verdadeira riqueza é o que? É viver em paz, sabendo que o dinheiro ele está sob governo, não no trono. E ele deve ser usado não só para abençoar sua vida, sua família, mas também pessoas. Amém, amém, isso mesmo. Ou seja, o dinheiro ele pode ser uma bênção, uma maldição, porque ele vai potencializar tudo aquilo que a gente já tem, né? Exatamente. E lembre-se, casal, quem sonha junto, prospera junto. Então, que Deus abençoe vocês com clareza, com sabedoria e com prosperidade que vai muito além do dinheiro.
Muito obrigada, Pri. Foi muito válido esse episódio de hoje. Com certeza você e eu aprendemos bastante. Se você concorda com isso, com certeza você vai fazer o quê? Compartilhar, curtir isso aí, comentar, porque aí a plataforma entende que esse conteúdo é importante e divulga isso para mais pessoas. Então é muito importante, realmente, isso salva casamentos e eu espero a sua contribuição para estar ajudando a gente a amplificar esse conhecimento para as pessoas que estão precisando, tá bom? Ficamos por aqui então. Pri, muito obrigada. Imagina. Até a próxima. Tchau, tchau. Até, tchau, tchau.